A paz do Senhor, queridos amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Para quem não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sempre estou postando vídeos no nosso canal concernente à escola bíblica dominical, a lição de jovens e a lição de adultos. E sempre também posto alguns vídeos com relação aos reis de Israel, com relação à história de Israel, com relação ao pecado, com relação à escatologia. Eu sou autor do livro Descomplicando a Escatologia e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Mas hoje, por exemplo, um vídeo bastante curto, vamos estar falando um pouco o seguinte: quem foi o rei Acasias? Eu já falo para vocês que esse Acasias, a história dele é uma história pequena. A história dele é uma história pequena. Os seus pais, né, filho de Jezabel e Acabe de Jezabel, os seus pais têm uma história muito maior. Tanto que são considerados na Bíblia Sagrada como o pior rei de Israel foi o seu pai, chamado Acabe. Mas, vamos lá, quem foi Acasias? Acasias, filho de Acabe com Jezabel, reinou por cerca de 2 anos no reino do norte, tá bom? Do reino do norte. Reinou por 2 anos no reino do norte. O seu nome significa, não existe uma certeza, existe um pouco de dúvida, mas provavelmente o seu nome significa o Senhor tem sustentado. E ele, desses 2 anos, ele conseguiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Até porque a influência que tinha dentro de casa, né, o que ele via, o que ele presenciava, era sempre coisas que estavam distanciado. A sua mãe, Jezabel, era idólatra e feiticeira. E o seu pai era muito ligado às questões políticas e abriu mão de servir a Deus por causa da questão do reino, por causa das questões políticas. O seu pai Acabe fazia muitas alianças e nessas alianças favorecia muito a idolatria para que o povo também pudesse fazer a sua vontade. Então, dentro de casa, o que Acasias teve foi idolatria, foi feitiçaria, distanciamento. Dentro até próprio da questão do reino de Israel. Porque nesse período do seu pai, os profetas de Baal conviviam normalmente dentro de Israel. Tanto que foram construídos até templos a Deus Baal dentro de Samaria. Isso aí era ao contrário, totalmente distanciado da vontade do Senhor. Então a história desse rei Acasias, a sua origem, é de pecado e de afastamento do Senhor. E quando ele assume o reino, ele não toma nenhuma atitude diferente. Ele continua seguindo a história, os caminhos do seu pai e da sua mãe. E esses caminhos foram caminhos distanciados da presença do Senhor. Aquela historinha combina, né? Filho de peixe, peixinho é. Assim foi a história desse rei chamado Acasias, que significa o Senhor tem sustentado. Então fez o que era mal aos olhos do Senhor, era um adorador especificamente do Deus chamado Deus Baal Zebub, que significa o Deus da mosca, lá de Ecrom. Olha, então não tinha a reverência nem temor e não era um adorador de Deus. Ele adorava o Deus Baal. Eu já digo para vocês que esse nome Baal significa dono, proprietário, aquele que manda, significa marido. O nome Baal tem esse significado na questão do hebraico. Então, o Acasias, ele era propriedade do Deus Baal. Olha só, ele era propriedade do Deus Baal. Enquanto nós, para a glória do Senhor, somos propriedade do nosso Deus, todo digno de receber toda a honra e toda a glória. O rei Acasias, a Bíblia não menciona a questão de guerras, questão de vitórias, batalhas. Até por um reinado curto, né? Chega de cerca de 2 anos. Mas Acasias, em um certo momento, ele estava no palácio e acabou escorregando e caiu do palácio. Nessa queda, ele ficou muito doente, impossibilitado de assumir o reino, impossibilitado de se levantar. Aí agora o que fazer no momento de doença? O que fazer no momento de crise? Vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos consagrar nossa vida ao Senhor? Mas Acasias não fez isso. Acasias agora ele pede que seus soldados vão até a cidade de Ecrom e pudesse consultar o seu Deus, para que o seu Deus pudesse falar se ele ficaria sã ou não, ou o que ele deveria fazer. E os soldados estão indo até lá Ecrom. Quando estão saindo da cidade de Samaria, o profeta Elias, avisado por um anjo que Acasias tinha mandado soldados ir até Ecrom, consultar o Deus Ecrom, o Deus Baal, para ver se ficaria sã ou não. Elias chega e interrompe os soldados, diz: soldados, vocês estão indo para onde? Por acaso aqui em Israel não tem Deus? Para que vocês vão consultar Baal Zebub lá em Ecrom? Diga ao seu rei Acasias que ele vai, dessa doença que ele está, dessa cama que ele está, ele vai morrer e não se levantará mais. Os soldados vão até Acasias, dão esse recado: olha, apareceu um homem aí diferente, ele disse o seguinte, e aí é profeta, vestia com
todo cabeludo, cinto de couro, a roupa simples. E ele diz o seguinte, que dessa doença que o senhor não vai mais sair e vai morrer desta doença. Aí, como foi que estava ele? Vestido assim, dessa forma. Então, esse daí é o profeta Elias. Eu vou dizer o seguinte, viu? Acasias conhecia muito bem o profeta Elias desde o tempo do seu pai, Acabe, e da sua mãe Jezabel. Ele conhecia muito bem a história dele. E mandou, busque lá, vá lá pegar esse homem. Pega esse homem e traga aqui. Aí vão com 50 homens. Um homem só, Elias, o profeta, sem arma nenhuma. O rei Acasias manda 50 homens procurar para buscar ele. Vai 50 homens. Quando chega lá, Elias está lá no monte, tranquilo, sem dever nada a ninguém. E os homens começam a gritar, Elias, desça desse monte porque o rei mandou chamar você. Elias só diz apenas o seguinte texto. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esses homens que vieram me perseguir. Meu irmão, na mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu a vida desses homens. Essa notícia, essa situação, chega até o ouvido do rei Acasias. Ele envia novamente mais 50 homens, porque ele queria que o profeta Elias fosse até o rei. Quando chega aqueles 50 homens no pé do monte, começa a gritar, Elias, desça porque o rei mandou te chamar. Elias diz a mesma palavra, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma estes homens. Na mesma hora desceu o fogo do céu. Essa notícia chega novamente ao rei Acasias, e o rei Acasias novamente diz a mesma palavra, separa mais 50 homens e manda buscar o rei, manda buscar o profeta Elias. Quando chega lá agora, esses 50 aprenderam, com os outros, que com o homem de Deus não pode chegar de qualquer forma, que como de Deus não pode falar de qualquer maneira, que como de Deus tem que ter respeito para saber como tratar e como falar com o homem de Deus. E chega, ao invés de gritar no pé do monte, ele subiu o monte todo, se joelhou e disse, Elias, nos ajude aí, ali em outras palavras, nos ajude, Elias. Pelo amor de Deus, eu peço pela minha vida e a vida desses soldados. Vá conosco, para que o rei para que o Acasias não possa nos matar também. Vá conosco. Na mesma hora, o anjo disse a Elias, vá com ele, porque Deus vai estar contigo. Elias desce do monte, vai até o reinado, vai até o palácio de Acasias e diz, olha, aqui em Israel, já chega logo dizendo, assim diz o Senhor, será que aqui em Israel não existe Deus para que você possa consultar sobre esta doença? Para que você possa se mandar e até Ecrom consultar a Baal-Zebub? E outra coisa, assim diz o Senhor, tu não se levantarás e desta doença tu morrerás. E depois ele vai embora. Profeta, irmãos, diz o que Deus manda e vai embora. E dessa mesma situação aconteceu. Acasias morre, não se levanta mais, morre desta doença. E o seu irmão Jorão assume o seu reinado, pois ele não tinha filhos, não deu nem tempo de fazer isso, era muito novo. Então essa pequena história do rei chamado Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Que eu espero que seja útil para a sua vida e que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.